gerar emoção na hora de vender. Minhas gatas, boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje a gente vai falar como é que a gente faz para gerar emoção no processo de vendas, tá? Hoje eu tava escrevendo uma cópia aqui, um texto, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como é que pode, né? A gente nunca ter pensado como que essas marcas muito grandes vendem produtos muito caros para as pessoas pagarem 50 mil, 100 mil, 300 mil, 500 mil numa coisa, né? E aí, minhas gatas, que estão por tal pulo do gato. Por quê? Porque essas marcas, elas aumentam tanto a percepção de valor sobre aquilo que elas vendem, né? Que elas fazem ali a pessoa comprar não o produto, e sim o significado, a emoção, o que a pessoa está sentindo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o cérebro ele vai ter alguns compartimentos na hora da venda que você precisa saber na hora que você iniciar um processo de vendas, tá? Só para vocês entenderem aqui. Nós vamos ter um cérebro mais primitivo, tá? Esse cérebro, você esquece ele por enquanto. Lá dentro do cérebro tem uma outra parte, que é a parte límbica e a parte racional. Se na hora que você está vendendo, você faz essa pessoa comprar pelo racional, ela vai criar mais objeções de compra, tá? Então, o ideal é que você venda para as pessoas utilizando esse lado, que é o lado emocional. É por isso que a gente fala tanto sobre venda emocional, não é? Porque existe uma parte do cérebro, que é a parte que a gente toma iniciativa mais rápido, que é o que a gente mais usa. Porque imagina se a gente ficar racionalizando a cada processo que a gente está fazendo, né? Por exemplo, eu estou mexendo minha mão. Se eu estivesse racionalizando mexer a mão, eu ia estar gastando mais energia. E o cérebro, ele tem que poupar energia. O funcionamento dele sempre vai poupar. Então a gente toma mais atitudes, né? Mais decisões emocionais que racionais durante o dia, tá? Então a sua missão aqui, como uma excelente vendedora, é utilizar o cérebro emocional do seu cliente. Se você apresenta para o seu cliente somente benefícios funcionais, o por dentro do produto, e não cria uma narrativa do que ele vai ter no fim das contas com aquele produto, né? Como ele vai se sentir a partir daquilo, você tá fazendo ele entrar no campo racional e aí ele cria mais objeções, tá? Então, quando a gente fala de gerar emoções, a primeira coisa a gente tem que lembrar é o que é essas emoções, né? A gente sente raiva, prazer, tristeza, né? A gente já viu aí o filme dos Divertidamente e a gente entende um pouco mais sobre essas emoções. Às vezes nem a gente mesmo sabe o que a gente tá sentindo, não é verdade? Se é raiva, se é prazer, se, ai meu Deus, eu tô confusa, tá? Então, o ideal, maravilhoso, é que para você não confundir a sua audiência, você gere uma emoção única nela, tá? Não fique tentando adicionar diversas emoções na sua narrativa, porque isso vai ser um pouco problemático. Por quê? Porque quando a gente está sentindo muitas emoções ao mesmo tempo, a gente fica confuso, a gente fica instável, tá? Então, o ideal é que você defina uma emoção única, beleza? Para você criar essa narrativa de vendas. Beleza, Lu, o que é uma narrativa de vendas? Quando eu comecei lá em 2020 a estudar o mercado digital, que foi quando eu saí da CLT, meninas, eu sempre ficava pensando se existia uma forma processual, né, um passo a passo para a gente vender. E aí, conversando com muitas pessoas falavam que venda era muito no feeling, na intuição. Só que aí eu comecei a pensar numa coisa que eu e Gi fazemos muito aqui, que é operacionalizar as coisas, né? No sentido assim, a gente começa a mapear se existe sim uma forma de fazer algo que converte sempre que eu tô fazendo a mesma coisa, tá? Então a gente começa a descobrir gargalos dentro dessa operação de vendas, né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês, para quem tá com caderno, é uma coisa super importante que hoje eu já faço no automático, tá? Quando eu tô fazendo, eu nem percebo que eu faço, tá? Mas isso leva treino, tá? Que é o que a gente chama de estabelecimento de rapport, tá? O que é um estabelecimento de rapport? É quando você tá conversando com a pessoa e você
gera ali uma identificação de alguma forma que faz meio que quebrar o gelo, tá? Faz ela se soltar mais, beleza? Pode ser algo que você vai falar assim com ela: nossa, que batom lindo, que coisa mais maravilhosa. Já pode ser que estabeleça um rapport, né? Nossa, fulana, eu vi não sei o que lindo, né? Algum ponto que ela já te deu que você consiga buscar ali, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer quando você abrir uma call de venda, for fazer uma venda pelo WhatsApp, é sempre tentar pegar informações para você estabelecer o seu rapport, né? Quando eu não tinha conhecimento sobre isso, eu ficava sempre tentando entender por que as pessoas se abriam com tanta facilidade para mim, né? Eu entrava numa reunião e a pessoa contava tudo da vida dela, coisas que, teoricamente, ela deveria, né, contar pro terapeuta, coisas muito íntimas, né, meninas? E aí eu ficava pensando, o que é isso, né? Quando eu não sabia que exatamente era isso. Era um estabelecimento de rapport, tá? Que é quando você gera uma conexão emocional com a pessoa que você está conversando e ela se sente à vontade para compartilhar as coisas, tá? Então, o primeiro ponto dessa venda é isso. A outra coisa é que venda é sobre escuta ativa, tá? Não é sobre você ficar falando o tempo todo. É sobre você escutar primeiramente o cliente, beleza? É sobre ele, não é sobre você. Então, tentar tirar dele qual é o problema que ele tá tendo ali, o que ele quer, qual que é o desejo, o sonho dele, tentar tirar todas as informações dele é muito importante para na hora que você vai construir a sua narrativa de vendas. Porque você vai vender para ele aquilo que ele já te informou. Percebeu? Não é sobre inventar uma narrativa mirabolante. É sobre criar uma narrativa baseada naquilo que a pessoa já te informou, tá? Então, sobre a venda em si, eu vou estabelecer o rapport. Depois eu vou analisar minha escutativa para ver se eu estou escutando com atenção o que o cliente está me falando, né? E já matutando aqui. Ele falou desse problema, ele falou sobre essa solução que ele tem interesse, ele falou sobre esse sonho, ele falou que ele queria ter isso aqui a partir disso aqui, para você sim construir essa narrativa, tá? Se o seu produto é um produto muito técnico, e aqui quando eu falo produto, meninas, eu não tô falando só de produto físico não, tá? Eu tô falando também de serviços, de infoprodutos, mentorias, consultorias, tá? Se ele é um produto um pouco mais denso, o ideal é que você faça as duas coisas. Tanto o benefício emocional quanto o benefício funcional. E por que eu tô falando isso com vocês? Porque dentro do treinamento de vendas magnéticas, que fica aberto até hoje, a gente está mostrando lá algumas formas de você mapear o comportamento do cliente quando ele está conversando com você. Vamos supor que eu sou sua cliente, tá? Só para você entender esse exato, o que é exatamente isso que eu tô querendo te dizer. Vamos supor que eu sou sua cliente, beleza? Eu vou comprar alguma coisa de você. Eu geralmente não compro produtos pelo lado emocional. Eu sempre vou comprar pelo lado racional. E por quê? Porque eu já tô treinada, né, minhas gatas? Treinada a já passar pro sistema racional, tá? E aí, quando eu vou comprar pelo sistema racional, eu tenho um perfil muito dominante, né? No DISC ele é dominante, nos temperamentos ele é colérico, né? Então eu sou muito incisiva, às vezes muito dura, tá? Então eu vou pro lado da execução. Se a pessoa chega pra mim e fala assim, ó, eu preciso do produto pra isso, isso e isso. Isso aqui funciona? Isso aqui dá pra eu fazer dessa forma? Dessa forma de direção mesmo, de ser direta, tá, meninas? Serve pra isso aqui? Isso aqui vai aumentar o que eu preciso? Vai. Eu te dou garantia que isso aqui vai aumentar o que você precisa. Então eu quero. Então eu quero, me dá o Pix aí, me dá o cartão, eu vou pagar. Beleza? Vão ter pessoas que, diferente de mim, vão precisar de entender o passo a passo. Que ela vai sair do ponto A, ela vai aqui, depois ela aqui, depois ela vai aqui, depois ela vai aqui. Como se fosse um cronograma mesmo, para ela entender se aquilo ali vale a pena para ela ou não. É por isso que eu tô falando com você que na hora do processo de vendas, o interessante é que você mostre tanto o benefício emocional quanto o funcional. Porque vão ter clientes que eles não vão ser ou muito diretos,
Ou eles vão esconder objeções. E isso tudo, minha gata, você tem que mapear na hora. É na hora, no ao vivo. É quem sabe faz ao vivo, tá? Não é uma coisa que dá pra você se preparar pra aquela venda. Lógico que você tem que estar bem, você tem que entender, né, como você vai mapear, como é que você vai gerar emoção, que é isso que você vai ver dentro do Vendas Magnéticas, que o link tá lá na bio pra você. Mas ali o enredo que você vai construir é na hora, né? Você só precisa ter essa base de como entender como construir, beleza? Então o que eu tô te falando é, eu estabeleci rapport, tá? Eu fui lá, fiz um rapport muito bem feito, tive escuta ativa, comecei a mapear o meu cliente. Eu entendi se ele é mais dominante, se ele é mais, né, conforme, ele é mais estável, ele é mais influente, aquela pessoa que é mais comunicativa. O que é? Porque aí ali eu já vou traçar o meu perfil de vendas. Se eu tô vendendo por uma pessoa que ela é mais metódica, qual que é a minha narrativa de vendas? É mostrar toda a metodologia, até ela chegar no ponto que ela quer. Se eu tô lidando com uma pessoa mais executora, o que eu vou fazer? Eu vou falar com ela de uma forma direta e simples. Ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui você vai fazer, isso aqui, acabou. Se eu tô falando com uma pessoa mais influente, eu vou mostrar pra ela que ela tem um lugar ali de pertencimento, onde ela pode colocar as ideias dela, a força da comunidade. Ou seja, eu tô entregando pro cliente o que ele quer, porque é sobre ele, não é sobre mim. Beleza? A minha narrativa vai ser construída baseado no que o meu cliente me falou, tá? Posso mostrar o meu produto por dentro? Pode, a gente tá falando de benefícios funcionais, né? Mas não só isso. Você precisa criar uma narrativa emocional que ele entenda qual é a emoção que ele tá transmitindo ali. Uma emoção única, que geralmente está muito conectada com a promessa do produto e a promessa da sua própria marca. Percebeu? A minha marca, ela fala muito sobre liberdade, né? Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade de escolha, não é? Liberdade financeira. Então é isso que eu quero propor para o meu cliente. É essa narrativa. É nessa... Lu, mas meu cliente não queria liberdade. Em algum ponto ele se conectou com você. Porque se a sua marca é sobre liberdade, em algum lugar ele tá vendo ali que ele pode ser mais livre em algum sentido. Tá? Uma outra coisa super importante depois do mapeamento, tá? Você vai fazer esse mapeamento para construir a narrativa. Muitas de vocês abandonam a venda antes dela começar. O que é isso de abandonar a venda antes dela começar? É que o primeiro não do cliente, você recua. E na verdade, meninas, vendas é sobre negociação, tá? E por que eu falo isso com vocês? Porque se o cliente falou assim, olha, eu vou pensar, não sei se isso aqui, né? Ou vou ter que olhar pro meu marido, ou eu tenho que ver se isso aqui é realmente o que eu preciso. Isso aqui não é uma objeção, não me incomode mais e para de me encher o saco. Porque quando a pessoa fala isso, é porque realmente ela não tá interessada. Fechou ali, você não tem mais brecha para vender, tá? Mas, quando a gente fala de uma objeção, a gente tá falando de algo que provavelmente ou a pessoa não entendeu, tá? E aí você precisa explicar melhor, ou existe uma objeção por trás daquilo que ela falou. Entende? Uma validação de fora. Então existem formas de você quebrar também cada objeção que é universal. Essas objeções universais de preciso olhar com meu marido, né, com a minha esposa, não é pra mim. Olha lá, ó. Tenho muita dificuldade de divulgar por ser o meu primeiro curso que irei ministrar, estou perdida. Maravilhosa. Aí não é sobre conversão, tá? É sobre atração. Beleza? Aí você tá falando que você tá perdida na atração. Como é que a gente faz marketing para atrair pessoas? Aqui nós estamos falando de conversão, tá? Depois que a gente atraiu, como que a gente faz para converter? Beleza? Então, meninas, aqui a gente vai pegar todos esses dados, essas objeções universais, e existem formas de quebrar cada objeção, tá? Vamos supor que, vou falar só uma aqui pra vocês, pra aula também não ficar muito grande, porque vocês têm acesso a isso dentro do treinamento também, tá? Vamos supor que eu fui fazer uma venda
E aí a pessoa falou assim comigo, nossa, eu vou ter que olhar com meu esposo porque o nosso dinheiro é conjunto aqui dentro de casa e aí eu tenho que ver se eu posso fazer esse investimento e assim vai, tá? E aí, quando a pessoa fala isso, eu jogo a seguinte questão pra pessoa. O quão isso aqui é importante pra você? Nossa, Lu, é muito importante, porque eu sei que isso aqui vai trazer o resultado que eu quero, eu vou ter minha liberdade financeira, eu sei que isso aqui é o caminho, né, o passo a passo para eu conseguir o que eu tô querendo. Beleza, então se isso é importante para você, eu preciso que você deixe claro pro seu marido o quão feliz você vai ficar se isso aqui der certo. Percebeu que eu inverti? Eu inverti. Porque ela mesma vai vender o meu treinamento ou o que eu estou vendendo pro marido dela. E aí o sim vem. O sim vem. Tá? Então as objeções a gente sempre tem que estar ali atento ao que a pessoa tá falando. Às vezes ela fala que vai pensar, mas às vezes ela não entendeu o que a pessoa estava falando. Né? Às vezes ela procurou em outros trabalhos e você não entregou algo que ela queria. E aí você pode perguntar para ela, você chegou a fazer uma pesquisa, teve outra pessoa que entregou algo que eu não tô entregando aqui? Porque aí você pode fazer uma contraproposta, uma negociação. Percebeu? O problema é que o primeiro não, vocês falam assim com o cliente, ah, tá bom, estou à disposição. Gente, vocês abandonam a venda. Quando vocês falam, tá bom, estou à disposição, vocês estão abandonando a venda. Tá? Por isso que eu falo com vocês que existe uma metodologia por trás da venda. Não existe uma narrativa única. Porque cada um vai demonstrar uma coisa, né? Cada um vai estar vivendo um processo ali diferente de vida. Mas objeções, elas são universais. Quebras de objeções, elas são universais. Porque nós estamos falando de emoções universais, perceberam? Então, quando vocês entendem como que a gente cria a emoção e como que a gente gera essa emoção também para combater uma negativa, isso facilita muito o seu processo de vendas. Principalmente quando você está vendendo um produto que é um pouco mais caro. Que com certeza vai ter um pouco mais de objeção. Porque o produto mais caro, ele vai gerar mais perguntas. Perceberam? Ele vai gerar mais perguntas e é normal. Não é que o cliente não está interessado. É normal, tá? O outro passo que eu quero falar com vocês aqui é o passo do follow-up. Quando eu comecei, eu achava que se eu mandasse mensagem para o cliente perguntando para ele alguma coisa, o que ele decidiu, se ele viu a proposta, eu estava incomodando ele. Isso era uma crença limitante minha, tá? E eu quero que isso fique claro para vocês, que toda vez que você pensar que você está incomodando alguém nesse sentido da venda, isso é uma crença limitante sua, tá? Porque a gente só incomoda a pessoa quando ela fala, não, eu não quero receber mais, para de encher meu saco, e aí você realmente para. Enquanto ela tá dando corda para você, ela tá demonstrando interesse. E você vai ficar ali persuadindo ela até ela comprar. Percebeu? Porque às vezes ela não entendeu alguma coisa, ela tá com alguma objeção que você pode quebrar. Principalmente quando você sabe que o seu produto vai ajudar essa pessoa no que ela tá falando. Muitas vezes vocês não têm confiança naquilo que vocês vendem. E é por isso que vocês ficam tão inseguros na hora de vender. Por quê? Porque vocês não confiam naquilo que vocês entregam. Então, primeiro, eu tenho que ter muita certeza do que eu tô vendendo. Do poder de transformação que aquilo tem. Para depois eu convencer alguém que aquilo ali é a melhor opção para ele. Perceberam a lógica do negócio? Porque quanto mais eu insistir com uma pessoa que vai fazer bem para ela, mais eu tenho que insistir. Não é? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu conheço uma pessoa que precisa fazer terapia, tá? Precisa fazer urgente terapia e tal. Aí, todo dia eu tô lá falando com a fulano, não, vamos fazer terapia, papapá. É lógico, meninas, que não é pra intrometer na vida da pessoa também não, que cada um sabe da vida que tem, né, das consequências. Mas aí, toda vez que tem oportunidade, você fala com a pessoa, nossa, vamos fazer terapia é bom, eu já faço terapia, papapá. Por que você tá criando essa narrativa? Porque você quer o bem da pessoa, não é? Você quer que ela melhore daquilo ali que ela tá relatando pra você que não é bom pra ela, não é? E que você sabe que a terapia vai fazer efeito. É a mesma coisa do produto.
Se você sabe que a pessoa vai ter resultado com aquilo que você entrega, por que você não está insistindo para ela estar ali dentro com você? Você tem que insistir sim. E é para isso que existe o follow-up. Existem mensagens para você enviar em momentos distintos, porque não é uma só que a gente envia, para fechar essa venda. Para fechar essa venda. Então sim, minhas gatas, venda existe sim metodologia, tá? Venda existe sim metodologia. Se vocês ficam confusas, igual eu ficava, quando eu fazia venda, quando eu comecei, eu era completamente intuitiva. Eu falava, eu vou falar isso aqui, se der certo colou, se não colou, não colou. Só que venda não é sobre intuição. Venda é sobre processo, é sobre metodologia, tá? É sobre você entender a psicologia do consumo. É só você entender sobre emoção, é sobre você entender sobre padrão comportamental, estabelecimento de rapport, sobre copy, que são os textos persuasivos, o que mandar, quando mandar, o que mandar. É isso que vocês vão ter acesso dentro do treinamento de vendas magnéticas, tá? Então, se você não garantiu a sua vaga, você tem que ir lá no link da Bia e garantir que hoje é o último dia. Fica aberto até 11h59 de hoje, tá? O passo a passo. Lu, mas o que os arquétipos têm a ver com isso? Gi criou um material para vocês para mostrar exatamente isso. Quais são as emoções de cada padrão comportamental? Qual que é a narrativa? Os scripts, os follow-ups. É basicamente copiar e colar. Você só vai adaptar de acordo com... Se tá escrito lá, eu vou vender minha consultoria, você vende mentoria, você vai escrever mentoria. Eu vendo liberdade e você não vende liberdade, você vende transformação, você vai colocar transformação. Mas você precisa entender como é que você cria emoção. Qual que é a narrativa para criar uma emoção? E a narrativa é o seu cliente que vai dar, tá? Qual é a ferramenta ideal para a venda dentro do Insta? Várias, meninas. Direct é muito boa, é a que mais sai venda aqui. A gente tem uma métrica aqui dentro que o Direct é onde tem mais venda aqui dentro da Marie, tá? Stories, quando você cria narrativa de vendas, os conteúdos. Vocês sabem que os nossos conteúdos, eles são muito voltados para vendas, né? Vocês sabem. Então, dá para fazer em tudo. No WhatsApp, funil de venda de call estratégica. Tem muito. Gente, tem funil de venda demais para vender. Demais, tráfego direto, demais. Mas falando do Instagram em si, os nossos resultados mais expressivos aqui é direct e conteúdo no feed, tá? Que sai venda também. Beleza? Então vamos recapitular aqui pra gente encerrar. Eu falei, anotem aí, minhas gatas, anotem se vocês não estão anotando. Eu falei da anamnese, né, pra você fazer ali. A anamnese é a mesma coisa do estabelecimento de rapport, tá, meninas? É porque alguém fala anamnese, tem pessoas que falam anamnese, eu falo estabelecimento de rapport porque eu vim do desenvolvimento pessoal, tá? Então, eu vou fazer ali o estabelecimento de rapport, beleza? Eu vou escutar ativamente o meu cliente para eu começar a elaborar minha narrativa, porque é ele que vai me dar essa narrativa, tá? Eu vou mapear o comportamento dele para saber se eu tenho que ser mais direta, se eu tenho que ser mais comunicativa, se eu tenho que ser mais metódica e assim vai, beleza? Depois eu vou iniciar com a emoção que ele quer. Com a emoção que ele quer, tá? Demonstrou objeção? Como que eu quebro a objeção? Já falei. Lu, ele não fechou na hora. Qual o próximo passo? Follow-up. Data para dar retorno. Sempre coloca uma data para dar retorno, tá? Lu, tá, ele demorou um pouco. Pode ser que ele demore alguns meses para comprar, sim. É legal também você mapear o ciclo de vendas dos seus clientes. Porque tem cliente, tem audiência que o ciclo de vendas é um pouco maior, tá? Ele é um pouco maior. E quando isso acontece, você precisa ter um funil de atração, que eu vi alguém perguntando aqui, um funil de captação de pessoas em volume. Porque aí ele vai fazendo efeito manada. Se o meu ciclo de vendas ele é maior, eu tenho que ter um funil de aquisição muito maior aqui. Pra eu ir fazendo aqui e ir caindo a venda todo mês. Tá? Pra eu não ficar refém disso aqui. A Aurora falando, tá entregando tudo. Tá vendo, minhas gatas? Eu falo com vocês, tem muita coisa que a gente precisa estudar, né? A gente não nasce sabendo, a gente nem precisa nascer sabendo. Mas nós precisamos ter conhecimento, porque às vezes o gargalo que está na nossa marca é do conhecimento que a gente não tem. E eu falo isso por experiência própria,
Por experiência própria. Todas as vezes que eu dei de cara na parede foi porque eu não tinha o conhecimento que eu precisava ter. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá? Então, depois do follow-up, você tem que pensar, você tem que começar a monitorar esse ciclo de vendas. E começar a validar as narrativas que estão vendendo e as que não estão vendendo. Ah, isso aqui que eu falei, o cliente não comprou na hora. O que eu posso adicionar na hora para ele comprar na hora? Ah, será que eu posso colocar algum bônus de urgência? Alguma escassez? Algum cupom de desconto? Alguma coisa que faça ele fechar agora e não precisar depois? Isso é negociação. Isso é negociação. Não é falar, beijo, tchau, depois fica à disposição, viu? O dia que você quiser, você me chama aí. Venda não é isso, não. Muito menos, uma coisa que vocês fazem demais, que isso me irrita numa proporção, que vocês devem perder tanta venda, mas tanta venda, que é exatamente quando você vai pedir alguma coisa para uma pessoa e a pessoa envia só o PDF. Fala assim, aqui, tá tudo aqui. Ô, gente, isso não é vender, não. Isso não é vender, não. Porque a chance dessa pessoa abrir um PDF é mínima. É mínima. A pessoa quer que você converse com ela. Manda um áudio. Explica o que é. Fala das condições de pagamento. Explica os benefícios emocionais e funcionais. Vender dá trabalho, minhas gatas. Vender dá trabalho. Vocês têm que escutar essa galera aí falando que vende automático. Tudo mentiroso. Tudo mentiroso. Vender dá trabalho. Precisa de equipe de vendas. Precisa. Ah, Lu, eu não tenho equipe de vendas. Eu posso ser minha própria vendedora? Claro. Desde que você entenda a estrutura de vendas. Você não ficar o reléu. Tá? Fico o pé da vida quando vejo as pessoas mandando diretamente o valor das coisas quando você pergunta qual é o valor. Gente, nem estabeleceu a percepção de valor. Se você mandar 5 mil reais, se você mandar 5 mil, falar assim, ó, meu produto custa 5 mil. Cadê você agregando o valor antes de passar o preço? Essa pessoa vai olhar para 5 mil e falar assim, caríssimo, compro não. Agora, se você falar assim, ô fulana, deixa eu te explicar como é que funciona. É assim, assim, assado, isso aqui nós vamos fazer assim, assim. Aqui você vai se sentir dessa forma, porque assim, assim, assim. A gente tem condições de pagamento, papapá. No final é que você vai falar o preço. Não é? Qual o valor da blusinha? Aí tá lá, 30 reais. Oh, meu Deus do céu, não é assim que vende não, minhas gatas. Não é assim não. Não é assim não. É, oi fulana, tudo bem? Você gostou dessa cor? Você quer até outras cores? Olha, esse tecido aqui é um tecido de viscose, vai ser muito bom pro calor e tudo, ele tem um acabamento muito melhor. Agrega valor ao que você tá vendendo. Ancora o preço. Isso chama ancoragem de preço. Ancoragem. Tá? Processo de vendas tem que ser minucioso. Não é sobre passar preço e mandar PDF. É sobre você ter negociação, gerar emoção, mapear o comportamento do cliente, entregar a solução, fazer follow-up. Isso é vender. Isso é vender. Tá? Isso é vender. Minhas gatas, vou fazer o seguinte. O link para o Vendas Magnéticas está lá na bio. Leiam com atenção que tá lá para vocês garantirem. Esse curso ele não vai ficar disponível na nossa esteira de serviços, tá? Vocês têm até hoje para comprar. É um curso voltado mesmo para vendas mais emocionais, com significado. Quando a gente fala de venda emocional, como é que eu faço uma venda emocional? Para eu vender de forma mais tranquila, né? É utilizando padrões de comportamento, é utilizando emoções. Então, esse treinamento é sobre isso, tá? E lá dentro você também vai ter acesso aos processos de vendas, porque muitas de vocês não sabem o que são esses processos de vendas, tá? E eu sei que vocês não sabem, porque quando eu comecei eu também não sabia, não. Eu sou a persona transformada, eu já falei isso com vocês, né? A gente cria os produtos aqui muito baseado naquilo que a gente tem dificuldade, que a gente já teve essa dificuldade, e aí a gente cria pra vocês, que a gente é a persona transformada. Beleza? Então o treinamento tá lá, tá? Vocês têm até 11h59 de hoje. Tem alguma dúvida? Chama no direct, chama no WhatsApp pra saber, beleza? Acesso de 1 ano ao treinamento, tá? Com suporte individualizado também pra vocês tirarem as dúvidas de vocês. Beleza? Ó, não vou deixar essa live salva, porque eu sei que eu entreguei ouro aqui. Quem tava ao vivo, quem não tava,
perdeu a oportunidade desse passo a passo que eu entreguei gratuitamente aqui pra vocês, tá? Vocês sabem que Marie Class tá acontecendo agora quinzenalmente, então semana que vem eu não estou aqui, mas na outra semana eu volto com mais um tema pra vocês. Combinado? Quem é aluno da comunidade Universo dos Arquétipos, as aulas da Marie Class estão subindo aos poucos para vocês, as gravações por lá, então vocês podem ficar tranquilas que vocês vão ter acesso a essas aulas quinzenais aqui também. Beleza? Então, ó, beijo pra vocês. Quem não é aluno ainda, minhas gatas, entram lá nos Vendas Magnéticas que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá? 7 dias de garantia também, então a história é toda minha. Se você não gostou, você pede reembolso, não tem problema. Combinado? Então, ó, beijo e a gente se vê aqui por esses dias nos stories, tá?